E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Alex aqui, são muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Artra. Vou estar fazendo um trade recap aqui, recapitulando um trade que eu peguei aqui na sexta-feira com a aplicação do protocolo e inclusive falar um pouco sobre o gap de abertura semanal, o preço de abertura semanal, né, que foram duas influências grandes aqui para o meu viés direcional nesse trade. Ok? Então inclusive eu trouxe até aqui a imagem fluxo dentro daquilo que nós temos como protocolo. Vou deixar bem aqui, né, para a gente ir acompanhando a formação da narrativa até a execução desse trade. Por que eu tô repetindo isso aqui toda vez? Para vocês verem que de uma forma mecânica você pode neutralizar as emoções através, né, de um conjunto de regras claro, né, que nós temos aqui. Vamos começar pela seleção de ambiente. Nesse caso aqui nós não tínhamos notícia de alta volatilidade, mas dentro do ciclo semanal nós tínhamos aí a oportunidade de distribuição. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu nem estava olhando, já fazia uma semana que eu não olhava para os gráficos, foi a forma como o preço subiu para essa região aqui, ó. Olha só, direto, a maioria dos gaps ficaram abertos aqui, não teve muita mitigação, não teve muita interação com o lado esquerdo da leg, que significa que tem uma característica de manipulação. Então, por conta disso, foi que eu observei dentro da narrativa do High Time Frame, a minha ideia era o seguinte: o preço tinha respeitado essa ineficiência de natureza bearish, ineficiência de uma narrativa baixista, e o fluxo reverteu até essa nova ineficiência aqui. Então nós tínhamos um dual flow aqui naquele dia, porque antes do trade o mercado estava dessa forma aqui, ó. Nós tínhamos um dual flow, a invalidação do ponto de interesse para mim seria esse topo aqui, ok? Então viés bearish, lag de expansão bearish com expectativa de expansão bearish. O meu ponto de interesse nessa order block do H4 e o alvo de liquidez na lower do dia anterior, ok? Que seria a lower da respectiva faixa de negociação, que é a nossa famosa Dealing Range aqui, tá? Então, para mim invalidar o meu viés, esse topo teria que ser rompido, ok? Ah, mas Alex, e aí nesse caso, então, você ia ficar sem clicar, sem fazer nada, até o preço chegar aqui? Cara, dependendo da forma como o preço se movimentar aqui, eu poderia capitalizar até esses topos aqui, mas aí não foi o caso, né? Mas assim, eu preferia que o preço revertesse nessas regiões aqui, e basicamente foi o que aconteceu, tá? Então por quê? Porque aqui ele me dá um setup de probabilidade maior, né? Quando a gente tem aqui, ó, a nossa faixa de negociação, vamos dizer que nós temos a faixa de negociação de natureza baixista aqui, né? Ele criou ali aquilo que a gente chama de lag, que é uma perninha, uma intenção, né, baixista. A gente espera o preço começar ali, aquilo que a gente chama de correção. O preço começou a corrigir próximo ao seu ponto de interesse. Vamos dizer que o seu ponto de interesse é aqui, e o preço começa a acumular aqui próximo ao seu ponto de interesse para uma manipulação e depois uma distribuição. Esse é o tipo de setup que eu particularmente acho muito bom, de altíssima probabilidade, ok? Então, observando aqui, né, o 4 horas, vocês podem ver, nós temos a Dealing Range natureza bearish, nós temos o nosso ponto de interesse. Como a gente usa o ponto de interesse? É o ponto que a gente espera um alinhamento para uma próxima expansão. Quando a gente olha para o Order Flow, a gente precisa identificar basicamente isso aqui, ó. O Order Flow, ele tá baixista, então ele cria uma pernada, né, para baixo, e aí ele começa a corrigir. Nessa correção, o nosso ponto de interesse, basicamente ele vai servir como uma resistência para reprecificação de novo, para uma próxima expansão. Então é aqui que a gente procura engajar para antecipar esses próximos movimentos. É para isso que serve a narrativa do time frame maior dentro daquilo que nós temos como protocolo. Aqui nós tínhamos a nossa faixa de negociação, pontos de interesse e alvos. Tudo certo. A gente só precisava ir então para o protocolo do low time frame, tá? Então, olha só que interessante. Antes da abertura,
vocês podem perceber que o preço ele estava acumulando aqui, ó. A partir daqui o zone de Nova York aqui está acumulado. O preço não fez nada relevante. O preço está acima do topo do dia anterior, mas nós tínhamos um order block de natureza bearish, de natureza baixista nessa mesma região. Ou seja, a partir da abertura, quando o preço abriu aqui, ó, e veio para cá e deixou pendente essas equal lowers aqui de London, eu praticamente já estava procurando uma divergência para antecipar essa movimentação que iria ser a antecipação da mudança de direção do fluxo atual. E olha que interessante, como ele subiu. Quando ele sobe sem mitigar nada, sem uma distribuição eficiente, ele tem a característica do quê? De manipulação. A mesma coisa que aconteceu aqui, que foi que me chamou a atenção nesse dia, aconteceu no low time frame. Aí que entra a ideia fractal, né, da ideia de acumulação, manipulação, distribuição. E aí quando ele formou esse SMT aqui com o S30 e vários SMTs menores aqui com o ES, eu antecipei. Inclusive esse trade aqui eu gravei a execução dele ao vivo e tá lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui para vocês acompanharem. Agora, quando se trata de protocolo, qual que é a nossa ideia? A narrativa, ela estava clara no high time frame? Ela estava clara, né? O ponto de interesse foi atingido após a injeção de liquidez. Agora, dentro do macro, o que ele formou dentro do macro? Se vocês verem a aula de Price Delivery Arrays, se você ver uma reversão, a reversão sempre vai formar isso aqui. Um topo, com um topo mais alto e um topo mais baixo, para depois uma suposta reversão, ok? Então, nessa primeira criação desse topo aqui foi onde eu antecipei essa entrada. Então, quando eu falo para vocês sobre antecipar esse tipo de entrada, quando se tem uma narrativa no high time frame que dá suporte a isso, é mais fácil, mas o meu risco de tomar loss é muito maior, tá? Então Alex, eu tenho meio que essa facilidade de pegar esse tipo de trade, mas é porque eu conheço também a formação de vários pontos de interesse. Não é só um modelo, por exemplo, não vai ser só uma ineficiência reversa, não vai ser só uma breaker block. Aqui foi na formação da swing high, que era o topo do dia, tá bom, guys? Então antecipei esse movimento. Além da formação do SMT e a mitigação no order block do H4, nós tínhamos essa liquidez pendente da lower de Londres. Então isso me dava uma convicção. Poderia ter esperado a mudança no estado de entrega aqui, poderia sim. A partir do momento que ele rompesse essa lower aqui, eu poderia engajar nessa mesma região, ok? Então, uma coisa que nesse caso aqui, ó, eu antecipei essa formação de topo foi porque não existia dentro dessa range para mim um modelo de natureza bullish de alta probabilidade. Não existia nada bullish aqui nesse momento ainda. Vocês podem ver. Teve um trade. Olha só. Tá vendo esse trade aqui, pessoal? Esse trade aqui, ó, eu já tinha uma order block formada aqui. Então, por isso, no rompimento e validação do order block, eu peguei. E ao vivo, ali também, eu comprei aqui, ó, né? Acima desse topo aqui. Porque a order block, nesse caso, ela já está formada. Então, ela preencheu uma ineficiência e formou order block próximo às 9h45. Nós só pegamos a expansão, que é totalmente diferente, né, daqui. Então, a função do macro nesse específico momento é diferente. Mas por quê? O preço chegou a uma situação diferente aqui também, tá? Então, nesse segundo trade, a mesma aplicação da narrativa do higher term frame, o mesmo alvo de liquidez. A única coisa é que eu fiz uma outra execução, porque ficou muito claro a intenção aqui. E a mesma coisa eu fiz aqui. A mesma coisa que eu fiz nesse primeiro macro, eu fiz nesse segundo. O preço criou uma swing high aqui, eu
protegi o topo da swing high e antecipei a movimentação do macro. Qual seria a minha confirmação no low time frame, né? Aqui, a mudança no estado de entrega do preço no low time frame, ele aconteceu, tá? Mas seria mais a formação dessa higher daqui, porque essa leg ela já era uma leg bearish, nós tínhamos a lower do dia anterior bem aqui, ou seja, algo muito óbvio, e também o new day opening gap, a abertura do gap do dia anterior também aqui nessa região como um alvo de liquidez, né? Então eu antecipei esses dois movimentos aqui. Então a execução muito o stop bem pequenininho, né? Porque eu acredito que se ele rompesse essas highs aqui ele poderia corrigir todo o movimento, né? Então o risco aqui também muito baixo e uma execução válida de acordo com o fluxo que nós tínhamos naquele momento, né? Então executei o trade, obviamente o journal tá aí. Questão de otimização nesse caso para mim foi perfeito. Acredito que os dois trades aqui, e ainda nós tivemos um SMT aqui com o SPX, tá, guys? Então um dos motivos pelo qual, né, eu tive esse trade foi a antecipação da criação da swing high. Essa é uma compreensão dos modelos da nossa aula de Price Delivery Array e o SMT aqui para antecipar o CSD, ok? Então, para antecipar a mudança no estado de entrega do preço para a próxima expansão. Então, se vocês verem, também aqui é basicamente expansão, correção, primeira intenção bearish, quando você já tem um viés direcional bearish, ele oferece esse tipo de entrada. E vocês vão perceber que não é a primeira vez que eu faço isso, não é a primeira vez que eu antecipo essas expansões. Teve outro dia aqui também, deixa eu ver, mostrar o dia, né? Foi ao vivo também a execução, que dia 13 de dezembro, né, eu antecipei essa movimentação aqui, tá? Eu fiz a execução ao vivo com o pessoal do Revolution. Esse trade também na mitigação do ponto de interesse dentro do respectivo macro foi onde nós fizemos a execução aqui. Então quando você tem um viés direcional certo e um alvo de liquidez, você já tem uma vantagem muito grande. Obviamente você pode tomar loss, tiveram dias, né, que eu fui fazer isso, tomei loss também. Então aqui nesse dia também eu fui tentar fazer a mesma coisa, ok? E o preço ele me estopou aqui e continuou bullish. E acontece, né? A questão é que eu tô preparado para perder. Se eu perder, eu já sei o que fazer, já sei como me comportar. E muitas vezes o que acontece, a gente não sabe o que fazer, né? Você vai seguindo um plano, você vai fazendo acontecer, você vai vendo que funciona, mas e o dia que as coisas não funcionam? Né? Então é importante que nós tenhamos também um plano para isso, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque é muito simples, né? De verdade, para mim hoje é muito simples, mas muitas vezes você não sabe lidar com aquilo. O fato de você não ter pensado em um gatilho, em uma saída para aquilo, acaba te travando, né? Por exemplo, o que aconteceria se nada disso aqui respeitasse, ok, as minhas análises, a minha entrada, e chegasse no meu ponto de liquidez, o alvo que eu estabeleci previamente, como eu iria, né, me comportar. E uma coisa que me deixa muito confortável é olhar para minha coleta de dados, né? Por exemplo, se você está lá na Artra, você vai ver que tem coleta de dados minha, tem arquivos desde 2022. Então eu olho para os meus arquivos, para as minhas execuções e falo, cara, se eu errei hoje, tá tudo bem. Olha a quantidade de vezes que eu acertei, entendeu? Isso aqui mudou minha vida. Então eu tenho uma convicção muito alta nisso, mas é porque eu sei lidar com a perca. Eu perdi muito, eu já me ferrei muito perdendo, né? Então o que mudou o game pra mim foi, cara, tomar loss faz parte, faz bem até, né? É tipo, em vez de ficar bravo, eu
reconhecer que aquilo ali pra mim tá sendo um aprendizado, tá sendo saudável pra minha carreira como trader. O loss é melhor do que o win, guys. Tá bom? Então, como eu vou lidar com o loss de uma forma muito boa? Cara, aprende a agradecer no momento do loss. Pega esse gatilho, posso dizer assim. Se você tomar um loss, em vez de você reclamar, em vez de fazer que coisa, não, xingar, por exemplo, muda essa chavinha. E pode ser até em outras áreas da sua vida. Se de repente você é um cara que não tá tendo prosperidade financeira, se você é um cara que não tá progredindo no trading, encontre mais motivos para agradecer. Execute um trade com um sentimento, a emoção de gratidão, ao invés de sentir medo, insegurança, ansiedade, para você ver a diferença que você vai ter na sua performance. Aprende a agradecer seu loss que tá te ensinando a coletar dados e tudo mais. Aprende a agradecer. Aprende a agradecer porque você tem uma estratégia, porque você tem uma comunidade, porque você tem um mentor, porque você está vivendo nessa era agora onde, se você tem a habilidade, cara, capital é algo que você não precisa se preocupar mais. Se a gente for pensar, não sei, 20 anos atrás, tinha a quantidade de mesas proprietárias, tinha a quantidade de oportunidades que nós temos hoje, guys. Vamos falar a verdade, a gente é muito abençoado. Posso dizer que a gente tem, cara, muito conhecimento hoje para desfrutar de uma melhor vida. E muitas vezes a gente não tá vivendo aquilo justamente porque é difícil agradecer quando a gente tá na dificuldade, mas é aí que você revela o poder da sua fé, né? Porque é muito fácil você ser grato quando tudo tá bem. É muito fácil você ser grato quando as coisas estão todas sob controle, né? Então, um gatilho que eu vou deixar para vocês, para toda e qualquer ansiedade, medo, ganância, para lidar com tudo isso, aprende a agradecer. Pelo menos na minha vida, depois que eu comecei a agradecer mais, que eu comecei a olhar para as pequenas coisas, né? Por exemplo, olhar para as pequenas coisas. Poxa, hoje eu, acordei felizão, tô respirando, tô tendo a capacidade de vivenciar tudo isso daqui. Um monte de criança correndo pra lá e pra cá, a minha esposa aqui, aquela pressão de ser pai e tudo mais, e eu tô aqui, cara, saudável, vivão e vivendo, né? Então, cara, eu comecei a agradecer pelo fato de estar respirando, não só o fato de ter chego aqui no Japão como imigrante, com o sonho de ir embora em 2 anos e ter prosperado de uma forma onde eu posso escolher onde eu posso viver. Mudou drasticamente, toda a minha trajetória mudou drasticamente, e eu espero que eu possa prosperar muito mais nesse ano, porque eu vou tentar ser mais grato ainda esse ano. A gente não é perfeito, eu entendo isso, eu também não sou perfeito, mas é uma coisa que eu almejo muito, é ampliar o sentimento, a emoção de você ser grato, né, guys? Então, quando eu perco, eu busco agradecer, e é uma coisa que me ajudou muito, tá, guys? Então, desviei um pouco do assunto aqui, mas claro que tem um pouco a ver com o que a gente tá falando aqui, porque muitas vezes você tem um protocolo, você tem tudo certinho aqui, tem tudo bonitinho, né? Cada passo do protocolo, mas quando as coisas não saem da forma como tem que ser, e muitas vezes é nossa falha, falta de disciplina, falta de comprometimento, a gente não sabe como lidar. Então, tenta, né, desenterrar, né, essa gratidão de dentro das piores situações, porque quando você consegue enxergar gratidão em momentos difíceis, você vai ver quão mais feliz, quão mais amorosa a sua vida vai ser, quão mais momentos assim que realmente valem a pena viver mais vão acontecer na vida de vocês. E não importa se você hoje tem muito resultado ou não, se você é um dos que sacaram $100 mil já o ano passado ou não, o importante é ser grato, tá bom? Porque muitas vezes você está sendo preparado para algo muito maior. Beleza, guys? Então, é isso. A minha meta de lucro vai ser mais de $1 milhão pública, meta pública. Vou deixar aqui para vocês e nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo ano, tá bom? Então,
Espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com quem você acha que precisa e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.